Gente boa, gente amada, graça e paz a todos, que o Senhor continue nos abençoando em sua misericórdia, em sua infinita graça, que o Senhor nos acrescente dia a dia aquilo que mais necessitamos neste mundo, que é fé, esperança e amor. Sem isso, o nosso discipulado não vai para frente. Eu quero mais uma vez compartilhar com os irmãos a palavra do Senhor a partir do Evangelho de Mateus, o capítulo de número 14, os versos de 22 a 33, texto muito conhecido de todos, a qual Pedro e Jesus andam por sobre as águas, que diz assim: Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho para o monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: "É um fantasma", e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenham medo." "Senhor", disse Pedro, "se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas." "Venha", respondeu Jesus. Então Pedro saiu do barco e andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me." Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: "Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus." Jesus tem uma profunda admiração pelas pessoas de fé. Todas as vezes durante a sua caminhada terrena em que Jesus se encontra com alguém de muita fé, como o centurião de Cafarnaum, como Jairo, líder da sinagoga, como a mulher Cirofenícia, como aqueles homens que descem o paralítico sobre o telhado, com uma viúva pobre que deposita tudo que tem como oferta. Todas as vezes que Jesus vê alguém de fé admirável, Jesus se alegra, Jesus exulta, Jesus dá testemunho do quão importante, bom, necessário é ter uma fé como aquela. A gente sabe, as Escrituras nos ensinam que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, para existir qualquer relacionamento com Deus e para que o relacionamento com Deus seja de fato saudável, viável, é necessário ter fé. Por outro lado, Jesus tem um certo desgosto com a pequena fé das pessoas. Por algumas vezes Jesus reclama: "Até quando estarei com essa geração incrédula e perversa? Até quando estarei convosco, ó homens de pequena fé?" Não são poucas as vezes em que Jesus chama os seus discípulos de homens de pequena fé, e isso de forma exortativa. Pouca fé ou nenhuma fé é algo que incomoda o Senhor de toda a criação. E, por favor, quando estamos falando em fé, estamos falando tão somente em confiança. Em uma confiança tal que nos lança na dependência, na busca, na procura e, consequentemente, no encontro com Deus. Deus ama pessoas de fé. Jesus busca as pessoas de fé, mas caminha com os seus discípulos, e os seus discípulos, a princípio, são homens de pouca fé, e é até compreensível, por mais que Jesus os exorte por causa disso. Afinal de contas, eles estão começando a ver e a entender quem é Jesus de Nazaré. Nós crescemos e somos ensinados, instruídos nas Escrituras Sagradas e já temos uma obra completa. Nós sabemos que Jesus começa o seu ministério, mas ele morrerá e ressuscitará, e nós já o conhecemos como Senhor. Nós não precisamos muito de sinais, ou pelo menos quem tem fé genuína, de tantos sinais e prodígios para crer. Mas os seus discípulos naquela geração, eles tinham outras demandas, necessidades, para crer em Jesus, para entender o plano da salvação, para entender o que era a vinda do Messias. Porém, ainda assim, a pouca fé deles incomodava Jesus. Mas a gente vê algo interessante no discipulado,
que o discipulado não é a priori uma corrida para elevar a nossa moral, nos tornar superiores do ponto de vista moral, pelo menos não a priori. O discipulado é muito mais um ensinamento, uma caminhada constante e intensa para nos aprofundar na confiança em Deus, na dependência de Deus, na crença verdadeira, na fidelidade, na bondade, no amor, no caráter de Deus e na sua disposição benéfica para com a raça humana. Antes de o Senhor querer que nós sejamos qualquer coisa, Ele quer que a gente tenha uma fé genuína. E por que eu ressalto fé genuína? Toda fé não é genuína? Não. Tem muita fé que é hipócrita. E Jesus condena isso muito nos fariseus. Eles têm fé, alguma confiança em Deus? Sim. Mas ela é muito mais fruto de performance, de questões pessoais, individuais, egoístas, do que uma busca, uma entrega verdadeira, genuína ao Senhor, a Deus. Mas enfim, nós temos um desafio como discípulos de sermos pessoas de uma fé agradável e admirável a Deus. Penso que essa é a principal necessidade e vocação do cristão. Crer de verdade, crer de fato, sem duvidar. Ter uma fé intensa e verdadeira e não se contentar com uma fé pequena que incomoda ao nosso Senhor. Sendo assim, eu olho para o relato a qual nós lemos aqui no Evangelho de Mateus e aprendo algumas questões importantes a respeito dessa fé dos discípulos. A primeira delas é que a dúvida ou a ausência de Deus, a incerteza de que Deus está presente conosco a cada instante, a todo momento, e que tem controle, poder sobre a nossa existência, de que todos os fios de nossas cabeças estão contados, de que Ele é Senhor soberano e cuida de nós, de que Ele é galardoador, recompensador daqueles que o buscam. Ou seja, a falta de fé ou a descrença na presença constante de Deus, ela abre espaço para o terror, para o medo, para o desespero. É bem isso que acontece com os discípulos. Jesus ficou aonde estava e os manda adiante dele: entre no barco, atravessem o mar da Galileia, eu vou encontrar com vocês. E Jesus fica ali despedindo a multidão, a saber, a multidão a qual havia comido dos pães multiplicados por ele. E passado algum tempo, Jesus, já de madrugada, o texto original fala da quarta vigília da noite, ou seja, entre 3 e 6 da madrugada, 3 da madrugada, 6 da manhã, Jesus vai até eles, andando por sobre as águas. E quando eles veem aquela silhueta, aquela figura por sobre as águas, não estando Jesus com ele, o Jesus que já havia acalmado a tempestade, um outro momento, eles se desesperam. Eles entram em pânico. Afinal de contas, o Senhor que tem poder para multiplicar pães, o Senhor que tem poder para curar paralíticos, o Senhor que tem poder para acalmar tempestades, o Senhor que tem poder para perdoar pecados, o Senhor dono de uma sabedoria jamais vista, aquele Senhor não está do lado deles, não está no barco deles, não está vivenciando a tempestade com eles, e por essa razão eles são tomados pelo terror, pelo pânico, pelo desespero. É muito o que acontece conosco, né? Quando a gente duvida ou fica incerto de que o Senhor está conosco, a tendência é sermos tragados pela desesperança, pela angústia, pela ansiedade, pelo medo de sucumbir diante das coisas que estão ao nosso redor e nos fazem mal, que dão de encontro ao nosso barco, ao nosso estado de paz e calmaria. Então, essa dúvida
essa incerteza de que Deus está conosco, essa falta de fé ou essa pequena fé que duvida constantemente, vive em estado de dúvida constante, ela é desastrosa para nós. Uma outra coisa interessante que a gente percebe no texto é que, dando margem ao terror, ao medo, ao pânico, que é fruto já da falta de fé, a gente acaba não reconhecendo Deus. Não reconhecendo Deus. Quando Jesus vê eles naquele estado de pânico, Jesus diz: coragem, homens, sou eu. Como quem diz: vocês não conhecem minha voz, vocês não conhecem meu jeito de andar, vocês não conhecem meu estado de plena tranquilidade e calmaria mesmo diante dessa tempestade. Vocês não reconhecem que eu posso andar sobre as águas, que eu posso fazer o que quiser, pois estou soberano acima de toda a criação. Não tenham medo, confiem. Mas eles duvidam. Em especial Pedro diz: Senhor, se és mesmo tu, mande que eu vá de encontro com você por sobre as águas. Ou seja, se for você, se de fato você é capaz de tal coisa, se de fato é você que me chama, é você que me tranquiliza, é você que me diz não tenha medo, se é você realmente que me garante que tudo vai ficar bem, aí a gente sempre oscila na dúvida e pede um sinal, pede um prodígio. A gente quer ver mais do que os nossos olhos já viram. A gente quer ver algo sobrenatural para poder acreditar, como se fosse necessário a Deus estar constantemente mostrando a sua bondade, o seu zelo, o seu poder. Como o povo no deserto, a gente conhece bem a história do povo de Israel peregrinando pelo deserto. Nada é suficiente para aqueles que têm pouca fé. Coluna de fogo à noite, nuvem de dia, codornizes, maná, água que brota da rocha, nada é suficiente para quem tem pouca fé. Nada faz descansar, nada faz a pessoa se acalmar, nada faz a pessoa reconhecer a presença de Deus e descansar na presença de Deus se a fé dela é pequena, se a fé dela é comprometida pela dúvida e pelo terror, pelo medo. Se a pessoa fica mais aterrorizada durante o seu dia do que descansada e confiante no cuidado do Senhor, isso é sinal de que a fé dela é muito pequena. Ela precisa aprender a confiar em Deus. Outra questão importante no texto é que a fé e o sinal de uma fé genuína, ela nos lança, mesmo que seja pequena, mesmo que seja como um grão de mostarda, ou seja, pequena, mas ainda assim existente. A fé, ela nos lança num absurdo da direção de Deus. Pedro, por mais que fosse um homem de pequena fé, Pedro sai do barco e vai na direção daquele que supostamente para ele é o Senhor Jesus, é o seu mestre. Ele, de alguma forma, ele confia, ele acredita, ele se entrega, ele vai, e é absurdo pisar na água, é absurdo dar um passo que foge à lógica, à racionalidade, mas é isso que a fé faz. Por isso o Evangelho é loucura e escândalo. Loucura para os gregos, escândalo para os judeus. Porque ele foge à completa razão, ao que é comum aos homens. A fé nos lança na direção de Cristo e nos faz mergulhar, ou nesse caso, andar na direção dele, confiando no seu sustento, confiando que a simples fé nele, a simples confiança nele, nos protegerá de todo mal, não nos deixa afundar, não nos deixa ser tragados, não nos deixa sucumbir diante da tempestade, não nos deixa ser levados pelo vento, não nos deixa à deriva. A fé em Cristo nos sustenta, é âncora da nossa alma, da nossa existência, é esperança de chegar.
não nos deixa isolados, não nos deixa ser assolados. Fé nos lança no absurdo. Fé nos faz caminhar sobre as águas. E esse caminhar absurdo faz com que muita gente ache loucura. E as pessoas têm medo de parecerem loucas às outras, de parecer caminhar de forma estranha, absurda, ser diferente. Mas o discipulado de Cristo é um convite só a isso, a romper com o que é comum aos homens, ao mundo que jaz no maligno. É romper com o ódio, é romper com a amargura, é romper com a infelicidade como um estado aceitável, é romper com a desigualdade, com o preconceito, com a perversidade, é romper com a avareza, é romper com essas coisas que, por mais que algumas pessoas entendam que são deméritos, são coisas ruins, se tornaram extremamente comuns e aceitáveis, algumas delas muito admiradas. Por exemplo, ser uma pessoa arrogante, cheia de si, é cada vez mais admirável nos dias de hoje. Para Deus é absurdo, é inaceitável. A fé, quando Jesus diz, sai do barco, Pedro, e vem na minha direção, é um convite a aceitar o absurdo do reino de Deus, da justiça do reino de Deus, que foge completamente ao que é normal aos olhos deste mundo doente, maligno, cruel, perverso, que vitima pessoas dia após dia, que gera angústia, tristeza, fome, indiferenças, melhor dizendo. Aceitar a caminhada com Jesus é se lançar acima de tudo na direção do amor. E o amor é absurdo. O amor é o fruto das coisas mais absurdas. É por amor que alguém dá a vida por outro. É por amor que alguém perdoa as maiores ofensas. É por amor que Deus se faz carne e habita entre os homens, se permite ser crucificado, faz um alto sacrifício, derrama seu sangue, para que os homens não merecedores de amor se sintam extremamente amados, valorizados e, crendo, sejam salvos eternamente. Crer em Jesus é crer nesse absurdo, é se lançar nesse absurdo com todas as suas entranhas. Isso é fé. Não duvidar disso por um instante. Porque a outra coisa interessante nesse texto é que fé exige sempre foco. E foco, falo não no sentido degenerado e absurdo dos dias atuais, de quem pensa que ter foco é ficar obcecado. Foco não é obsessão, foco é determinação. Digo isso porque a gente vive num mundo onde todo mundo se acha grande empreendedor e fala-se de foco como ser obcecado. Não durma muito, estude muito, trabalhe enquanto as pessoas dormem. Essas conversas fiadas que só gera gente doente na alma e no corpo. Mas foco no sentido de que é preciso estar determinado sobre o que se crê, sobre o que se busca, sobre o que se deseja. Quem põe a mão no arado não pode olhar para trás, não pode ficar oscilando, duvidando, inconstante, incerto do que de fato se quer. Quem decide caminhar com Jesus e na direção de Jesus precisa confiar inteiramente nele, estar constantemente com os olhos voltados ao autor e consumador da nossa fé, Cristo Jesus. Só assim, meus amados, a gente caminha bem e chega aonde se deve chegar. Imagine, no texto diz que Pedro saiu do barco, começou a ir na direção de Jesus, mas quando reparou no vento, ficou com medo e começou a afundar. Ou seja, Pedro parou de olhar para Jesus, perdeu o foco em Jesus, começou a olhar para o vento, para a tempestade, começou a olhar para as circunstâncias angustiantes, ansiosas, preocupantes, e perdeu o foco naquele que o sustentava, naquele que possibilitava ele passar por cima da tempestade.
E por favor, não deturpem a mensagem, eu não estou falando aqui de supere os desafios, coisa do tipo, eu não gosto muito desse tipo de mensagem. Eu estou falando sobre superar a incredulidade, sobre superar a incapacidade de confiar incondicionalmente no Filho de Deus que nos amou e se entregou por nós. Eu estou falando de acreditar que a solução dos nossos problemas não estão nas bênçãos que recebemos todos os dias, que são boas e necessárias, mas crer com tudo que se tem que a maior bênção nos foi dada há 2000 anos atrás, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos amou e se entregou por nós. É confiar nisso e caminhar todos os dias na direção disso. É tomar a cruz como sinal, como instrumento da nossa fé, como objeto da nossa salvação, como consumação dos nossos pecados, restauração da nossa comunhão com o Pai. E seguir todos os dias negando o nosso ego, o nosso ego ensimesmado, vaidoso, prepotente, confiando em Jesus. Porque no final das coisas, e a última questão, fé nos deixa certos, convictos de que, como chegou à constatação os discípulos do Senhor, verdadeiramente Ele é o Filho de Deus. Ele é Deus encarnado. Ele está à destra de Deus, intercede por nós. Todas as coisas foram feitas por Ele. Sem Ele, nada do que foi feito se fez. Ele é herdeiro de todas as coisas. O universo foi criado por Ele. Ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Ele é verdadeiramente o Filho de Deus e ponto final. Achem o que achar, pensem o que pensar, digam o que disser. No final das contas, todos os olhos verão, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Ter essa certeza e não duvidar disso nem por um instante. Mesmo que você vacile, fraqueje, tropece, caia, erre do ponto de vista ético, moral, você está certo, confiante nisso. Ele é o Filho de Deus que tira o pecado do mundo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é meu Salvador, Ele é meu Senhor, Ele é meu Redentor, é Ele que me santifica, é Ele que me ensina, me instrui, é Ele que me perdoa, é Ele que me sustenta, é Ele que me direciona, é Ele. A minha fé começa nele e se finda nele. Ele é o autor da minha fé e Ele é o consumador, pois nele minha fé tem sentido, nele minha fé é encontrada, nele minha fé faz algum sentido, tem alguma razão. Fé é isso, amados. Fé é nos movermos incondicionalmente na direção de Cristo, de Jesus. É confiar de forma inabalável nele. Então, como diz o hino tão conhecido, se paz a mais doce me deres gozar, ou se do mal mais forte sofrer, ó certo eu estou, que apesar de aflições, sou feliz com Jesus. Então é isso. Que a gente tenha a capacidade de caminhar sempre com Cristo, sabendo que a sua promessa é real e que Ele não vacila em suas promessas. Sua palavra é fiel. E Ele nos diz que estaria conosco todos os dias até a consumação do século. Creamos então que o Senhor Todo-Poderoso está conosco nesse momento de pandemia, quando passar a pandemia, e que se porventura o mundo piorar, nós estamos certos que Ele está conosco e que passaremos a eternidade com Ele. Então, o que temer? Creia nisso. Que Deus o abençoe, que Deus nos acrescente fé, que Deus nos fortaleça a fé a fim de que ao olhar para nós Ele se admire, se alegre tal qual se alegrou com Jairo, com o centurião de Cafarnaum, com a mulher sirofenícia, com a mulher do fluxo de sangue e com tantas outras pessoas que confiaram nele. Se a tua fé é pequena, como a dos discípulos era, que ela chegue ao ponto que chegou a fé deles. Afinal de contas, todos eles morreram em nome de Cristo. Todos eles chegaram a um ponto em que sua fé era algo inabalável, indestrutível.
E para muita gente até inteligível, como é possível crer dessa forma? O apóstolo Paulo chega a dizer: já não vivo eu, Cristo vive em mim, e a vida que agora eu vivo para a glória do Filho de Deus. Que a gente creia tanto no Senhor Jesus, no Evangelho, no reino, da justiça do reino de Deus, que a gente morra para esse mundo e que viva Cristo em nós. Um grande abraço, um beijo no coração, Deus te abençoe.